Hoje vamos falar de 10 alimentos que você pode plantar na sua casa numa horta de sobrevivência. Você sabe quais são? Caso você tenha que montar uma horta na sua casa, ou que você deseje ter alguma coisa em termos de autossuficiência, você tem que escolher os alimentos, certo? Então hoje eu vou falar aqui de 10 alimentos que são de fácil cultivo, de excepcional retorno e também num tempo adequado para a sua sobrevivência. Então vamos lá, vamos começar pelo primeiro deles, a batata. A batata, ela é extremamente nutritiva, tem uma quantidade de carboidratos muito grande, vai dar energia, né? E foi ela que salvou muita gente na Europa durante a guerra. Então, ela tinha um prazo aí de 90 a 120 dias para nascer, para poder ser colhido. E ela pode ser plantada, por exemplo, em balde, em saco de aninhagem, em vários lugares, de maneira que você tem um controle total da batata plantada, ou seja, você não perde nada. Então, a batata é o primeiro alimento que eu aconselho que vocês aprendam a plantar. O segundo alimento é o milho. Tá? O milho, que tem um período aí de 120 a 180 dias de cultivo, tá? Ele é extremamente versátil, ele pode ser armazenado com facilidade, então depois que ele seca, você consegue guardar por muito tempo. Então, é comum nas fazendas a gente ter o paiol onde se guarda o milho, né, os depósitos de milho, ainda na espiga, inclusive. E aquilo faz fubá, faz uma série de coisas. Então, o milho é um alimento também importante, que nós devemos aprender a plantar, cultivar e trabalhar, processar esse milho. Em seguida, a abóbora. A abóbora, que tem um tempo aí de 90 a 120 dias, ela é plantada e colhida em tamanho muito grande. Então, o que ela transforma, tá? O que o pé de abóbora transforma em termos de nutrientes em alimento é muito grande. Então, nós temos algumas abóboras, que o pessoal chama de abóbora do pescoço, tá? Ou a abóbora moranga, ou a abóbora cabotiã, e tem vários tipos. Mas a abóbora do pescoço, por exemplo, é uma abóbora grande, às vezes de 1 metro, quilos, e ela tem uma durabilidade muito grande, ela dura mais de mês, né? Antes de ser feita, antes de de se estragar e podendo ser feito como doce, como comida, de uma série de coisas. Então, a abóbora é o próximo alimento. Em seguida vem o feijão, que tem um tempo ali de 60 a 110 dias, mais ou menos, de tempo de plantio. O feijão, todo mundo lembra aquela famosa experiência do colégio de plantar o feijão no algodãozinho para ver a plantinha crescendo, mas o feijão ele cresce realmente em vários tipos de terra e ele tem uma vantagem muito grande. Na sua raiz, ele tem naturalmente, ele aglomera naturalmente um tipo de um verme que produz como resíduo nitrogênio. Então, o feijão, ele enriquece o solo. Tá? Muitos produtos, quando a gente planta, eles fazem com que o solo fique mais pobre, porque eles vão tirando os nutrientes. O feijão, ao contrário, ele vai colocando nutriente no solo. E aí aparece uma sigla, e eu já falei aqui no canal disso, que é o MILPA, uma sigla em inglês, que é o milho, a abóbora e o feijão. Então, quem consegue cultivar o milho, a abóbora e o feijão com regularidade não vai passar fome, porque esse componente permite uma alimentação praticamente completa. Bom, depois nós temos o repolho. O repolho aí é a nossa comida de número 5. Tem aí em torno de 60 a 150 dias para ficar em condições da colheita e do consumo. O repolho salvou os alemães na Segunda Guerra Mundial, ao final da Segunda Guerra, salvou não só os alemães, mas outros povos também, da fome. Até porque existem processos de conserva do repolho, que é o chucrute, de maneira que ele tenha uma durabilidade muito grande e seja um alimento altamente nutritivo em termos de vitaminas e sais minerais. Então, guardem aí e procurem
plantar em suas hortas o repolho. Bom, vamos falar um pouquinho agora de folha, couve. A couve-manteiga, ela é, particularmente a couve-manteiga, é um tipo, né, de couve, que ela é unanimidade nacional. Todo mundo consome a couve, gosta, ela é rica em ferro e também não é muito difícil de plantar, entre 60 e 90 dias é a sua colheita, certo? Então a couve é o próximo alimento aí. Depois nós temos a alface. Qual a vantagem da alface? É que ela fica em condições de colheita em 30 a 60 dias, ou seja, ela é muito rápida. Então, em termos de folha, a couve é pela sua riqueza nutricional, a alface é pela rapidez com que você pode cultivar. Por falar em rapidez, vamos falar do recorde mundial, que é o rabanete. Rabanete, em 20 dias até 60 dias no máximo, você tem colheita do rabanete em boas condições. Então, é uma comida agradável, uma salada de rabanete, ela é refrescante e também é rica em vitaminas e sais minerais. Por último, 10º alimento, aliás, desculpe, como penúltimo alimento, nós temos a ervilha. Então, a ervilha, ela tem ali um tempo de cultivo de 60 a 90 dias, mais ou menos, e ela é muito rica em proteína, tá? Tem aí o pessoal que malha, o pessoal fit, que toma pó da proteína de ervilha, etc. Então, a ervilha é um alimento também excelente e fácil de cultivar. E por último, a beterraba. Beterraba, todo mundo conhece, alguns gostam, outros odeiam, mas a beterraba é um excepcional alimento. E ela fica pronta entre 60 e 90 dias. Muito bem, vocês estão vendo, portanto, que a média de cultivo é de 3 a 6 meses. O que significa isso? Que é interessante que eu tenha na minha casa um estoque de comida inicialmente para pelo menos 3 meses. E numa segunda etapa eu tenho que chegar a 6 meses de alimento em casa. Se eu consigo ter um estoque, tá, nas minhas preparações para 6 meses, e se eu tenho sementes em casa, eu consigo entrar num ciclo de autossuficiência com as minhas plantações, se eu tiver um local para plantar. Tá? Então, é muito interessante esses dados. Você relacionar o que você está plantando, o tempo de colheita e o quanto você tem de comida de emergência na sua casa. Tá? Também é importante que você aprenda métodos de conservação. Então, uma vez que eu acompanhei um ciclo completo de plantio, num sítio de um amigo nosso, a gente estava aprendendo um método de plantio natural, com adubo orgânico, etc., e nós plantamos tomate. E esse ciclo de duração de um ano passou pela escolha da semente, pelo plantio, escolha da semente, preparo do adubo orgânico, aí depois o plantio, depois o cultivo ali, o trabalho diário de olhar ali a plantação, de tirar alguma praga, alguma coisa assim, tá? Depois molhar e etc. Depois a colheita, então a colheita foi muito grande e aí nos despertou para uma outra necessidade, método de conservação. Aquilo que eu estou plantando, eu vou colher numa quantidade muito grande. Então eu tenho que saber métodos de conservação de cada elemento, de cada alimento que eu tenho plantado. Tá? Então é muito importante. E quando eu planto, ao final, eu tenho que separar sementes ou mudas. Então, por exemplo, a muda de couve é feita a partir de galinhos de couve. Então tem um esquema ali que você vai tirar, vai plantar, e a partir desses galinhos é que vai nascer mais couve. O tomate, como eu disse, tem sementes. E eu preciso aprender também a sazonalidade, ou seja, esses alimentos têm uma época para ser plantado. Tá? Normalmente, de uma maneira assim, grosseira, eu vou plantar no início da chuva e vou colher no outono. Mas cada alimento tem uma diferença e é interessante que vocês estudem isso. E eu falei do tomate. O tomate é o nosso brinde. Ele é o 11º alimento da lista, que tem aí um tempo de cultivo de 60 a 120 dias, tá, para você poder colher. E o tomate colhido na sua horta é outra coisa. Ele tem um sabor diferente, ele é mais doce, ele é mais
mais saboroso. Então, normalmente as crianças gostam de comer cru, até você coloca ali um pouco de sal e a criança come cru e trazendo uma série de benefícios para a saúde. Então, além dos 10 alimentos que eu falei, relembrando, batata, milho, abóbora, feijão, repolho, couve, ervilha, rabanete e beterraba. Tá? E com o 11º, o nosso tomate. Ok? Bom, eu falei do brinde, então vamos lá. Está aqui o boné da sobrevida. Então, o nosso livro, ele foi um sucesso. A sua primeira edição esgotou relativamente rápido e nós sentimos a necessidade de fazer uma nova impressão. Então, nós fizemos uma nova edição, é o mesmo conteúdo e vamos fazer uma promoção para vocês. Então, quem adquirir o livro vai receber o boné a um preço mais acessível.